Olá, nós começamos mais um programa Luz Câmara Ação contra o Câncer. Hoje nós vamos falar de solidariedade. Alguns programas que existem no Hospital de Amor e pouca gente conhece. Um deles, inclusive, é um voluntariado empresarial. Por isso eu estou aqui com a Ana Ábido, ela que é coordenadora de projetos sociais do Hospital de Amor e vai contar para a gente o que é voluntariado empresarial. Quando a gente fala em voluntariado, eu imagino uma pessoa que doa o seu tempo, que doa o seu trabalho. Agora, como é que uma empresa faz essa doação? Oi, Lu. Na verdade, assim, está acontecendo um movimento muito interessante nas empresas, né? Nas corporações, que é o trabalho com propósito, né? Hoje são poucas as empresas que trabalham sem pensar num propósito real, assim. O lucro já não é mais o único ideal da empresa. Então, quando eles se propõem a se engajar, a melhorar uma causa, eles se movimentam como um todo, né? Doações, enfim, dedução de imposto de renda, entre outros. É o que a gente chama de voluntariado, responsabilidade social, né? Esse voluntariado. Isso. O colaborador dentro da empresa se mobiliza também pela causa, né? Porque pouca gente hoje em dia quer trabalhar para ganhar um salário apenas, né? A gente sabe que a nossa geração está muito envolvida e muito preocupada em ajudar, em colaborar, apesar de tudo que a gente vive. Isso é uma realidade, isso é muito interessante. Então, eles acabam envolvendo os colaboradores na proposta que a empresa acredita, né? E convidam para participar desse tipo de trabalho. É muito interessante. A gente está falando de um hospital de amor que é dedicado, tem no DNA o tratamento contra o câncer, né? O tratamento da doença, a prevenção, a pesquisa. Como é que o voluntariado empresarial se encaixa dentro das linhas do hospital? Olha, a gente já teve várias tentativas, a gente tem aqueles voluntários que gostam de estar aqui dentro, que gostam de estar com os pacientes, pensar atividades juntas, propor momentos de descontração, recreação, etc. Mas a gente também tem voluntários que se dispõem a nos ajudar com a programação de um sistema, por exemplo, ou inovando tecnologia dentro do hospital. Pensando estratégias assim para que a gente trazendo a contribuição dentro da área de atuação da empresa para cá, para que a gente consiga para a gente melhorar também o nosso tipo de atendimento, né? Então a gente tem várias modalidades. Até reduzir custos, né, em alguns casos. Com certeza, sim. Porque a nossa expertise não é essa, né? A gente cuida do câncer. Então o que a gente puder agregar com o externo, com quem tem muita contribuição para dar, vai ser bem legal. Tem algum exemplo assim que você possa nos dar de projetos que vieram da iniciativa privada e foram adotados voluntariamente? A gente tem uma empresa de tecnologia muito conhecida mundialmente e que nos propôs uma estratégia de aprimoramento, né, da nossa tecnologia de informação, e a gente está organizando, pensando aí como a gente vai fazer esse tipo de trabalho aqui dentro. Você falou assim, nos propôs. Quer dizer, não é chegar e já implantar. O seu departamento, inclusive, ele faz essa verificação, a análise dos projetos. As empresas chegam e oferecem um projeto, esse projeto passa por uma análise. Exatamente, né? A gente precisa pensar onde cabe, né? Uma coisa muito importante que o voluntário, né, tem que entender é que ele tem que ser útil onde ele estiver, né? Ele não pode chegar e fazer o que ele acha que é o bom. Ele tem que entender o que é bom para aquele espaço. Então, toda proposta que chega, a gente avalia, a gente entende, a gente fala com os parceiros, com todo mundo que vai se envolver nisso para entender o que realmente vai ser bacana de ser feito. Agora, não é porque é de graça, por ser voluntariado, não a cobrança de custos, que tem que ser aceitado. Ou seja, o hospital não vai mudar a sua estrutura por causa de um projeto voluntário. Não vai, porque não tem como. Mas o mais bacana é que as empresas, quando estão imbuídas assim, realmente dessa intenção, antes da proposta, nos procura para entender o que queremos, o que precisamos. Eu acho que esse é o movimento mais bonito, né? De procurar a instituição e perguntar qual é a necessidade de vocês, no que posso ajudar, né? E aí, a partir daí, a gente vai construindo as estratégias e pensando qual a melhor forma de seguir. Agora, Ana, você já teve o seu departamento, eu não vou personalizar em você, não, mas o seu departamento já teve que dizer não? Já para projetos? Não, e não é frustrante isso?
Mas a gente sempre diz isso não fechando as portas. A gente diz, vamos repensar, vamos rever, vamos tentar de outro jeito. Ou até, aqui não cabe, né? A gente é um hospital, a gente tem regras mil, então às vezes a gente precisa ter um cuidado, o principal cuidado com o paciente, né? Então a gente consegue construir isso ao longo do tempo, né? E repensar. Você acompanha depois da execução, quando o projeto é aprovado, começa a execução, você acompanha. Isso. Você já percebeu que existe um impacto na empresa a partir do momento que ela assume esse voluntariado e nas pessoas, né, nos colaboradores dessa empresa? O que você pode falar em relação a esse resultado para a empresa, não só para o hospital? Para a empresa é muito interessante, assim, porque a nossa realidade é uma realidade diferente de quem está dentro de um escritório corporativo, por exemplo, né? E trazer essas pessoas para esse contexto e fazê-las pensar sobre a vida, pensar sobre a finitude, pensar sobre a atuação, sobre o outro, transforma o final do dia delas. É muito engraçado que depois elas vêm nos dizer assim, nossa, o meu fim de tarde foi diferente depois do voluntariado, né? A minha atuação aqui passa a ser diferente, a minha relação com os meus parceiros, com a minha família, ela muda, né? A gente acompanha algumas visitas, eu particularmente já acompanhei algumas visitas de empresas ao hospital e tem algumas pessoas que dizem que existe um marco, assim, antes e depois de conhecer o hospital. Então eu fico imaginando quem vivencia a vida. Não é só o dia que muda, né? Não é. Eu tenho certeza que muda a vida toda da pessoa. Né? E agora, a pergunta óbvia que eu vou ter que te fazer é, algumas pessoas que estão nos assistindo sabem que a sua empresa já tem no DNA, essa disponibilidade em ajudar, né? Ao contribuir para a sociedade em que ela está inserida. Há como chegar aqui e falar, quero ser voluntário? Há como. No momento, por conta da pandemia, e a gente está tendo que modificar todo o nosso tipo de trabalho. Mesmo a presença física das pessoas dentro do hospital. Exatamente. A gente está tendo que rever tudo isso. A gente optou por escolher as empresas parceiras e para dar continuidade com as parceiras mesmo e pensar o trabalho junto com elas. Mas para toda empresa que quer ser parceira, claro que pode procurar a nossa captação de recursos e se informar, entender como é que a gente pode pensar essa parceria e trabalhar aqui com a gente. Muito legal. Aí para quem está nos assistindo, defina o que é uma empresa parceira. Não quer dizer... Dentro do universo do Hospital de Amor, há várias formas de parceria. Então, eu gostaria que você abordasse aí quais são essas formas e que existe... Isso é um cadastro? Empresa parceira do hospital? Não é um cadastro. Na verdade, tem várias formas dela ser nossa parceira. Ela pode ser parceira com doações, ela pode... Doações constantes. Doações constantes ou doações específicas. São bem avaliadas caso a caso. Dedução de imposto de renda, pode ser nossa parceira divulgando às vezes o nosso nome, abraçando alguma causa específica. A gente tem várias modalidades onde eles podem se enquadrar. E podemos pensar novas também. É um espaço muito aberto, muito livre, né? Mas o seu departamento específico, que é projetos sociais, né? Departamento de projetos sociais, ele é separado do projeto de captação, do departamento de captação. Isso. Na verdade, no departamento de projetos sociais, a gente tem vários projetos de geração de renda, com os pacientes, com familiares, etc. E o voluntariado é um dos projetos que está dentro do nosso escopo. Mas a gente está junto com a captação em quase tudo que faz. Assim. Inclusive, essa área que vocês fazem de apoio às famílias para a geração de renda para as famílias que têm que dedicar-se ao tratamento de um ente e que muitas vezes, principalmente as crianças, né? Muitas vezes os pais têm que sair do seu local de origem e perdem o seu emprego naquele local de origem. Dentro desse trabalho que é feito pelo seu departamento, há também a possibilidade de um voluntariado, aí há um universo para voluntariado, né? Sim, muito. O projeto que a gente tem hoje, que é de maior sucesso, é um projeto de crochê. Então, quem souber fazer crochê, que puder nos ajudar ensinando, de repente, pensando novas estratégias de venda, de divulgação desses projetos, desses produtos, de embalagem, enfim. De linha, de agulha. Tudo que envolve a nossa produção, a gente precisa, sim, de voluntários, né? Então, quer dizer, campo não falta. Não falta. Tem Basta a empresa procurar, entender o espírito do hospital e o hospital, nessa época de pandemia, está
pouco mais restritos a visitas, sim, né? Estamos totalmente restritos a visitas, mas as parcerias continuam. Então, a gente tem muita coisa que dá para ser feita online, muita visita até, a gente consegue mostrar para muita gente como funciona. Ninguém trabalha dentro do hospital sem fazer um treinamento, então a gente treina cada voluntário. Então, tudo isso faz parte do escopo, assim. Ana, obrigada. E eu quero dizer, para quem tem empresa ou atua numa empresa que tem esse, eu chamo de DNA mesmo, de ajudar, de servir, de retribuir a sociedade em que ele está inserido, pode também ter essas informações em época de pandemia no nosso site. É www.hospitaldeamor.com.br, porque ali no site você pode entender a filosofia do Hospital de Amor, as diversas formas em que ele atua, não só no tratamento ou na prevenção do câncer, mas também socialmente. Aí fica mais fácil pensar num projeto, vir conversar com o departamento da Ana Ábido e se propor a ser voluntário. E voluntário nada mais é do que alguém que doa uma das coisas que há de mais importante hoje em dia, que é o tempo. Nós estamos valorizando muito o que temos de tempo. E por lá também você conhece os nossos programas. Lá tem todos eles, você clica no link e vai para o YouTube assistir os nossos programas. A gente se vê por lá também. Até o próximo.